paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero nessa tarde compartilhar a palavra do Senhor no livro de Hebreus, no capítulo 12 e versículo 1 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Meditando nessa palavra e observando quanto essa palavra ela é atual. Ela parece que o escritor aos Hebreus ele estava prevendo os acontecimentos. Para a gente perceber quanto a palavra de Deus ela é atual. É o livro mais atual que temos, é a Bíblia Sagrada, porque ela fala do futuro, ela fala do passado, presente e futuro. E a gente observa aqui que o escritor aos Hebreus parecia que ele estava vivendo esse momento. Ele diz aqui que é para nós corrermos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é autor e consumador da fé. E a gente observa nesses últimos dias muitos acontecimentos, muitos escândalos. E a Bíblia diz no capítulo 17 de Lucas, diz assim: e disse aos discípulos, é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele porque vem irem, quer dizer, porque virem, quer dizer, o Senhor Jesus, ele já previa os escândalos, porque é impossível, no mundo de milhares de evangélicos, de pessoas que se dizem seguidor de Jesus, é impossível alguém não causar um escândalo. É impossível. O próprio Jesus disse, é inevitável. É inevitável. Mas ai daquele por onde vinham os escândalos. E aqui a gente vê o escritor aos Hebreus tendo o cuidado de dizer que é para nós corrermos a carreira que nos está proposta. Se nós temos um propósito de um dia se encontrar com Jesus, se o nosso propósito é o céu de glória, nós temos que continuar correndo, nós temos que continuar andando sem olhar nem para um lado nem para o outro. A Bíblia diz que o Senhor chama Josué depois que Moisés morreu. Deus chama Josué e disse: Josué, tu vai passar essa terra, é tu que vai fazer esse povo herdar a terra prometida, a terra que Deus fez a promessa para o povo de Israel que colocaria numa terra que manava leite e mel. E o Senhor diz para Josué, assim, o cuidado de Deus, o avisado de Deus, Deus avisando o seu servo. E diz assim, e sucedeu que depois, Josué 1, capítulo 1 e versículo 1. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Observa, Deus chama agora Josué e diz: olha, Josué, é tu que vai fazer esse povo herdar a terra. Mas Josué tinha que cumprir uma missão. Que missão era essa que Josué tinha que cumprir? Josué tinha que passar o Jordão. Mas que Jordão era esse? O que é que tem passar o Jordão, irmã Dorinha? Só que o Jordão não estava vazio. O Jordão estava transbordando. Ah, mas ele devia ter alguma embarcação. Não tinha. Ele tinha que acreditar que Deus ia fazer aquele povo passar a pés enxutos. E foi isso que aconteceu. Deus, ele
ele fez aquele povo passar a pés enxutos. Ele abriu o Jordão. E é engraçado a gente ver que não ficou água. A água ali, eles passaram a pés enxutos, não molhou os pés. Ele tinha que acreditar. E Deus prossegue falando com Josué, e dizendo: desde o deserto, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés. Qual era a promessa? A promessa é que Deus colocaria aquele povo na terra prometida. Deus não esqueceu da promessa. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. O povo que muitos morreram no deserto esqueceram da promessa do Senhor. Por quê? Porque olharam para um lado, olharam para a dificuldade, olharam para as barreiras, olharam para o deserto. Muitos murmuraram e muitos morreram no deserto. Por quê? Porque eles esqueceram da promessa do Senhor. Só que Deus não esquece das suas promessas. Glória a Deus. E Deus disse para ele: desde o deserto, desde o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos herdeus e até o grande mar, para o poente do sul, será vosso termo. Deus aqui afirmando as promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso o escritor aos Hebreus, ele faz essa alerta. Olha, vocês continuam correndo, continua caminhando, olhando para Jesus. Deus disse para Josué: ó, ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa era a promessa de Deus para Josué. Olha, Josué, aonde tu colocar o teu pé, ninguém vai ninguém vai te desanimar, ninguém vai te vencer. Eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Mas tinha uma coisa que Josué precisava fazer. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei seus pais lhe daria. O que era que Josué tinha que fazer? Esforçar. Esforçar exige, quando a pessoa precisa se esforçar, o que é que ele está vendo? Algo que pode lhe desanimar. Se esforçar quando não há problema é fácil. Agora, se esforçar quando há uma barreira é difícil. Você vê algo que parece que você não vai vencer. É aí que você tem que se esforçar. Porque Deus, ele sabia que Josué ele ia ver muita coisa pelo caminho. Ele ia ver pessoas murmurando, pessoas do seu meio, murmurando. Ele ia ver os inimigos que ia se opor contra ele. Mas Deus disse para ele: da forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Qual era a promessa que Josué tinha? Da presença de Deus, do cuidado de Deus, do zelo de Deus. Josué viu como Deus foi com Moisés. Josué viu o cuidado de Deus, como Deus falava com Moisés, como Deus abençoava Moisés. Então, esse era a promessa que Josué tinha e a certeza de que ele iria vencer, porque ele viu que Deus foi com Moisés. E Deus ainda começa alertando Josué novamente: tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Olha, Josué, tu não se aparta da minha lei, que eu ordenei Moisés te falar. Não te aparte, porque ela vai te conduzir bem. Da mesma forma, o escritor aos Hebreus, ele nos alerta. Olhando para Jesus, correndo a carreira que ele está proposto, olhando para Jesus. Para quê? Para que o pecado que tão de perto nos rodeia, deixando todo o embaraço,
Quantas vezes os embaraços querem lhe impedir? Quantas vezes as barreiras, os escândalos no meio evangélico, e você quer olhar para o escândalo, mas não é para olhar. O próprio Jesus diz, é inevitável. É inevitável. Os escândalos vêm, é inevitável. Mas ai daquele que escandalizar. De onde vinha um escândalo? É um aviso. E Deus continua dizendo aqui para Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. O que era que Josué tinha que fazer? Se esforçar, guardar a lei no coração, guardar a palavra no coração, e acreditar nas promessas do Senhor. E ele diz mais uma vez, 3 vezes o Senhor diz, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Olha que a Bíblia diz que o Senhor, ele disse, ide pregai o evangelho a toda criatura. E ele diz, e eis que estou convosco todos os dias. Independentemente das circunstâncias, independentemente do que você está passando, o Senhor está contigo, porque é promessa. É promessa. E vamos lá para Hebreus novamente. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente observa que o escritor aos Hebreus, parece que ele estava vivendo esses dias. Aí ele diz aqui, no versículo 2, primeiro, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo embaraço. Quantos embaraços tem tentado lhe fazer parar? Quantas palavras de desânimo, quantas críticas você tem sofrido por causa do evangelho? Quantas vezes as pessoas disseram, deixa de besteira, larga negócio de crente de mão, esse negócio de crente não é para tu desanimar, é um embaraço. Quantas vezes alguém lhe criticou e disse, os crentes estão se fazendo isso, os crentes estão fazendo aquilo. Isso é um embaraço. Quantas vezes você foi tentada a desistir do caminho do Senhor? Quantas vezes você foi tentado a se desviar? Porque a Bíblia diz que todos os dias nós somos tentados, e somos mesmo. Tentar não é pecado, você ser tentado não é pecado. Pecado é você ceder à tentação. É um apelo. Da mesma forma que a gente é atraído pelo Espírito Santo a Deus, Satanás também lhe atrai para fazer as coisas erradas, se opor contra Deus. Mas você não é obrigado, você tem a oportunidade de você ceder ou não. Deus deu a oportunidade para Judas. Judas teve a oportunidade de trair ou não trair, mas ele preferiu trair o mestre. Da mesma forma, nós somos tentados e a Bíblia diz que Deus não nos tenta além daquilo, não permite nós sermos tentados além do que nós podemos suportar. E com a tentação vem um escape, Deus vem com escape. Se você está sendo tentada, você busca em Deus, corra para os pés de Jesus e busca força no Senhor. Porque muitas vezes o Satanás ele faz de tudo para lhe tirar da presença do Senhor. Mas Deus ele está de braços abertos para lhe socorrer. O próprio Deus disse assim, clama a mim no dia da angústia. Eu te responderei, tu me glorificarás. Tá aí, tu clama ao Senhor, o Senhor responde e tu vai dar o testemunho que Deus te socorreu. E o escritor aos Hebreus continua dizendo, que testemunho era esse que o escritor aos Hebreus tanto falava? Tem os testemunhos dos heróis da fé. Abraão, um homem que foi chamado por Deus. E Abraão não tinha uma Bíblia na mão como nós temos hoje, para ler, para se orientar, não. Abraão creu na promessa de Deus. E que Deus fez para ele, ele saiu da sua terra. O Senhor disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei.
Abraão creu e foi. Esses são os testemunhos que Deus deixou para nós ver quanto ele é fiel. Qual o outro testemunho? Noé. O Senhor disse: Noé, faz uma arca. E Noé fez a arca pela fé, tudo pela fé. Foram homens e mulheres que viveram pela fé. Esses são os testemunhos. Ele diz: vocês têm uma nuvem de testemunho para você ver, para você ver quanto Deus é fiel. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui ele continua dizendo: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz. Glória a Deus. Ele suportou a cruz. Ele se despiu da sua glória. E ele morreu. Por que eu vou me escandalizar? Por que eu vou me desviar simplesmente porque alguém se escandalizou? Se o meu Jesus, sendo traído por Judas, ele não desistiu de morrer por mim e por você. Nada mudou o amor de Jesus por mim e por você. Ele poderia muito bem ter desistido. Ele foi traído, ele foi cuspido, ele foi humilhado. Mas ele não desistiu de morrer. Por que eu vou me escandalizar? Por que eu vou ter vergonha de falar desse Jesus? Falar desse evangelho que é o poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz: porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Com escândalo, pode muitos se escandalizarem. Mas o evangelho não perde o poder. O poder de transformar, o poder de mudar vidas. Muitas pessoas podem se desviar, mas o evangelho permanece o mesmo. O próprio Jesus disse: passo os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O evangelho não muda, ele tem o mesmo poder de alcançar a vida, de transformar a vida pelo poder da palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Então o escritor aos Hebreus, ele deixa esse alerta para nós. Olha, vocês têm nuvem de testemunho, homens e mulheres que viveram pela fé e foram honrados por Deus. Então vocês deixam todo embaraço. Deixam um embaraço que tão de perto, e o pecado que tão de perto lhes rodeia. Todo dia você é tentado, mas você tem que ir prosseguir na caminhada. Louvado seja o nome de Jesus. Porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós temos a Bíblia Sagrada para nos orientar. E temos Jesus para falar com ele quando você está sendo perseguido. Você corre para os pés de Jesus. Quando você está sendo desanimado, você corre para a palavra. E a palavra lhe anima novamente. E você continua caminhando. É isso que Jesus diz. É isso que Deus diz. Esforça-te e tem bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Esforça-te e tem bom ânimo. Continua se esforçando. A Bíblia diz que o céu é tomado por esforço. Aquele que se esforçar se apodera dele. Porém, aquele que desistir não tem como chegar. Amém, querido? Que Deus te abençoe, que Deus te dê força para tu prosseguir. Não desiste da caminhada. A caminhada é longa. A caminhada tem muitos embaraços, mas você deixa o embaraço, o pecado que tão de perto lhe rodeia, e corra a carreira que lhe está proposta. Porque no final de tudo você vai ouvir do próprio Jesus: vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino de Deus que está preparado desde a fundação do mundo. Oh, glória a Deus! Essa é a promessa para aquele que perseverar até o fim. Não olhe para os escândalos, não olhe para quem escandalizou, não olhe para isso, não olhe para a direita e não olhe para a esquerda. Olha para Jesus. O seu alvo é Jesus. Você quer chegar e você só chega se você perseverar na caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde. E se você quiser oração, deixa o seu pedido aí, viu? Compartilhe a mensagem. Alcance vidas. Deixa o seu like para ajudar o canal, viu? Comente. E se você quiser oração, deixa o seu pedido aí, tá bom? Deus abençoe, Deus lhe guarde.